Ainda na porção nordeste do quadrilátero ferrífero, vamos discutir um outro arranjo em relevo jurássico associado à sinclinal Gandarella e à anticlinal de Conceição. Partindo então do nosso último ponto, olhamos agora para a sinclinal Gandarella, sendo o nosso ponto de observação uma extremidade sudoeste da sinclinal. Então, observamos o interior da sinclinal. Adjacente a essa porção da sinclinal Gandarella, temos também o vale anticlinal do rio Conceição, entre a sinclinal Gandarella e a Serra do Caraça. Nosso deslocamento entre esses dois pontos é bastante curto e entre terras altas, então não há grandes variações de altimetria. Saímos aí de um nível de cerca de 1.570 metros e vamos aqui para um nível de 1.520 metros. Em termos litoestruturais, estamos tanto dentro de unidades do supergrupo Minas, como também tratando de unidades do supergrupo Rio das Velhas. Um perfil topográfico de todo esse trecho mostra, então, uma área mais elevada, associada à estrutura da sinclinal Gandarella, em relação a um vale bastante dissecado, de uma estrutura anticlinal de Conceição, e as partes mais elevadas nesse conjunto da Serra do Caraça. Essa visão, então, para o interior da sinclinal Gandarella, uma parte mais esvaziada da sinclinal, com um grau de secação mais acentuado, que revela um padrão de ajuste mais recente do relevo, um padrão de organização em relação a um nível de base relativamente recente. Com a visada para fora da sinclinal, em direção ao maciço do Caraça, vemos então o Vale do Rio Conceição e a Serra do Caraça no horizonte, o teto topográfico do próprio quadrilátero ferrífero. Voltando para o nosso perfil, associando agora então as informações geológicas, percebemos dentro da sinclinal Gandarella um conjunto mais diverso de litologias, com os itabiritos nas partes mais altas, junto também das formações de canga, e no interior da sinclinal, as litologias do grupo Piracicaba, principalmente quartzitos, e do grupo Sabará, principalmente xistos. Além dos itabiritos, da formação Cauê, do grupo Itabira, também os dolomitos, inseridos na formação Gandarella, também do grupo Itabira. No Vale Anticlinal de Conceição, principalmente grupo Nova Lima, e na região da Serra do Caraça, o grupo Maquiné, com a sua sucessão de quartzitos e metapelitos, e o grupo Caraça, quartzitos e filitos. Na perspectiva 3D, talvez fique mais clara essa associação, porém, nesse caso, não uma associação ligada apenas às resistências de cada litotipo, mas, mais uma vez, também ao arranjo desses litotipos nas estruturas anticlinais e sinclinais que ocorrem nessa área. Então, a organização, mais uma vez, é de uma sinclinal, também não uma sinclinal simétrica, mas uma sinclinal assimétrica, e ainda perturbada por um sistema de falhas importante aqui, que é o sistema de fundão. Então, essa sinclinal tem mergulhos bastante fortes nas suas rochas, sendo o grupo Caraça, os quartzitos, na sua porção mais externa, e na sua porção mais interna, rochas do grupo Piracicaba e do grupo Sabará.
uma porção de estrutura anticlinal, você tem o Vale do Rio Conceição, que essa estrutura anticlinal então foi arrasada, e depois a Serra do Caraça, como nós vamos ver na realidade mais para frente, uma sucessão de sinclinais e anticlinais bastante falhadas. Há dois modelos principais que vão explicar esse arranjo de relevo jurássico. Um nós discutimos na disciplina, que está relacionado com um evento inicial de aplanamento, em que haveria o arrasamento da topografia, nivelando litologias com resistências bastante variáveis, né? Dentro das sinclinais são abrigados sedimentos materiais detríticos, que num primeiro momento oferecem pouca resistência à incisão da rede de drenagem, quando essa área inicialmente aplanada passa a se reajustar, né, a um novo nível de base, mais baixo. Então, o processo de incisão vertical começa a esvaziar essa cobertura de sedimentos, porém encontra em subsuperfície uma camada de resistência, né, uma litoestrutura mais rígida, mais resistente. No eixo da anticlinal, não havendo essa camada de litologia mais resistente, o processo de dissecação corre mais veloz, né? Então, há um descompasso entre a drenagem que disseca o eixo da sinclinal e aquela que disseca o eixo da anticlinal. Então, no momento posterior, a litologia resistente da sinclinal acaba sustentando a topografia em níveis mais elevados em relação ao vale anticlinal, que foi esvaziado, né, pela dissecação da rede de drenagem junto ao seu eixo. Então, no conjunto, as sinclinais ficariam suspensas e as anticlinais seriam invertidas topograficamente, seriam rebaixadas, mais rebaixadas que o nível das sinclinais. No outro modelo, não haveria essa organização partindo de um aplanamento, né? Um outro modelo diz que, havendo numa sequência, né, de rochas deformadas em dobras, com o afloramento de uma anticlinal associada a uma litologia mais resistente, a drenagem corre então no dorso da anticlinal, buscando o fundo do vale nas sinclinais, no primeiro momento. Isso vai levando à dissecação, né, a incisão vertical, pelo recuo erosivo dessa drenagem, com abertura então junto aqui ao dorso da anticlinal. Após essa abertura, são afloradas aqui, junto dessa abertura, diferentes litologias, né, com resistências variadas. Então, num segundo momento, a rede de drenagem passa a evoluir nesse outro sentido, né, acompanhando o eixo da anticlinal, justamente pelo esvaziamento das litologias mais frágeis que são afloradas aqui. Então, aos poucos, aquela estrutura anticlinal vai sendo esvaziada, né, até que ela é completamente aberta, e entre as estruturas anticlinais ficam os sinclinais alçados. Até que esse processo também consuma, né, a sinclinal alçada e surja um novo anticlinal, né, pela exumação dessas litologias, né, mais resistentes dentro dessa sequência, dando um reinício ao processo. Então, nesse modelo não é necessário, né, um aplanamento. Este outro modelo relacionado a um aplanamento inicial, que nivela todas essas estruturas, independente da sua resistência. Agora, é interessante que dentro dessa depressão associada à porção interna da sinclinal Gandarella, há uma diferença no grau de dissecação do relevo. A porção mais sudoeste dessa depressão é ainda mais rebaixada, é mais dissecada que o restante do interior da sinclinal, o relevo interno à sinclinal. Isso está relacionado a um processo de captura fluvial que é favorecido nesse contexto de um relevo jurássico. A drenagem que corre então no eixo da sinclinal suspensa está colocada num patamar superior que a drenagem que corre no eixo da anticlinal escavada. Essa diferença de gradiente acaba fazendo com que os afluentes que drenam para o eixo da anticlinal tenham alta energia e consigam recuar o divisor comum com a drenagem que está lá no alto da sinclinal,
mais rapidamente num processo de erosão regressiva em busca, né, do nível de base representado pela drenagem que está aqui no eixo da anticlinal. Então, esse processo mais agressivo de recuo nesse afluente pode acabar em um determinado momento interceptando a drenagem que corre no eixo da sinclinal, fazendo com que ela desvie, então, o seu trajeto. Esse parece ter sido justamente o caso da bacia do Ribeirão Preto, um afluente hoje do Rio Conceição, mas que tem um arranjo que sugere uma reorganização na sua hidrografia. Até porque ele também é uma drenagem transversa, né? É uma drenagem discordante. Então, ao invés de se adaptar à estrutura, drenando para o interior da sinclinal, esse curso d'água ele corta, né, uma das abas do sinclinal, atravessando em direção ao Rio Conceição. Então, provavelmente, um afluente do Rio Conceição conseguiu fazer um recuo erosivo bastante acentuado, né, nesse divisor comum entre a drenagem do interior da sinclinal Gandarela e a drenagem da anticlinal do Rio Conceição, fazendo então com que esse divisor fosse rebaixado e essa drenagem do Ribeirão Preto, antes afluente aqui da bacia do rio Barão de Cocais, fosse desviado então para o Rio Conceição. Esse processo de um recuo mais acentuado, mais proeminente nessa área aqui, está associado a algumas litologias frágeis que acabam aparecendo nessa porção, também zonas de falhas. Então, tudo isso favoreceu com que esse afluente do Conceição conseguisse, no seu processo de recuo erosivo, rebaixar o divisor mais efetivamente que o seu curso d'água adjacente, seu curso d'água vizinho aqui, então acabou levando à interceptação desse curso d'água e o seu desvio. Então, observando o desenho dessa rede de drenagem, essa mudança brusca, né, na direção acaba revelando esse processo, né, de captura fluvial, que é relativamente comum, então, nesse contexto de relevo jurássico. Então, essa área ela seria rebaixada de acordo com o nível de base do Rio Conceição, porém num processo muito mais lento, né, já que toda a área da sinclinal Gandarela se ajusta, de qualquer forma, ao Rio Conceição, já que o rio Barão de Cocais é afluente dele. Porém, como esse afluente do Conceição fez esse atalho, capturando, né, essa drenagem do Ribeirão Preto, essa porção do relevo se ajusta ao nível de base do Rio Conceição muito mais rapidamente. Por isso, suas características de um relevo bastante dissecado, né, com vales bastante íngremes, nessa porção mais sudoeste aqui da sinclinal. Não somente na sinclinal Gandarela ocorreria esse processo de captura fluvial. Esse arranjo de sinclinais suspensas e anticlinais escavadas acaba propiciando outros processos de captura fluvial, que é o que acontece também em parte da drenagem que corre na sinclinal Moeda. Nesse caso, então, a drenagem do Ribeirão Mataporcos acabou sendo capturada por um outro afluente do Rio das Velhas, que conseguiu então romper o divisor, sustentado aqui por litologias resistentes da sinclinal Moeda. Então, rompendo esse divisor, capturou essa área de drenagem de um curso d'água, inclusive, que tem uma direção oposta à drenagem principal, que corre, grosso modo, de sudeste para noroeste, esse caso aqui, grosso modo, de norte para sul, né? Então, também nessa área da sinclinal Moeda, esse arranjo de um relevo jurássico propiciou esse processo de captura fluvial, levando a mais um rearranjo da drenagem aqui, favorecido então por fatores litoestruturais.